Amados irmãos, recolhidos em nossas casas, estamos nessa hora iniciando o nosso culto. Normalmente procuraríamos os nossos visitantes, né, para a direita, para a esquerda, no meio, mas em casa, quem está ao seu lado, né? Então esse que não for da nossa igreja, membro é nosso visitante de hoje. Então sejam todos bem-vindos ao culto, que Deus receba o nosso ato de contrição nessa manhã e a despeito de não podermos estar no templo, estejamos unidos no espírito de comunhão, no espírito de adoração e no desejo de servir ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo chamar para essa oração inicial o nosso irmão diácono Neuzir Anísio, que nos conduz a Deus em oração, suplicando por esse culto. Meus amados irmãos, a pedido do nosso dirigente, vamos orar nesse momento. Oremos. Pai Santo que está nos céus, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã maravilhosa que tu permitiste que nós estivéssemos em nossas casas, juntos com nossos irmãos, mas ao mesmo tempo, Senhor, com as nossas famílias, ao mesmo tempo estamos congregando com nossos irmãos, mesmo que à distância, unindo as nossas orações, Senhor, unindo os nossos pensamentos, voltando eles a Ti e te pedindo que abençoe pela Tua graça a cada vida, Senhor, que está conectada aqui nesse momento, a cada membro da Tua igreja, Senhor, que o culto que vamos prestar a Ti agora, que vamos participar e acompanhar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, que as palavras, Senhor, possam chegar aos corações, abençoar vidas, liberar, Senhor, o nervoso, o pensamento mau, o estresse, Senhor, fazer com que nós coloquemos todas essas coisas que nos incomodam na Tua presença e essa presença possa fazer com que esses problemas sejam diminuídos e até sumam efetivamente, Senhor, para que nós possamos, como Teus servos, viver esse momento difícil que estamos vivendo. Fica com o Teu povo, fica com o Estado do Rio de Janeiro, fica com o Brasil e com todas as pessoas, Senhor, que estão trabalhando para enfrentar esse vírus, essa influência desse problema, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, possa nos conscientizar da Tua presença e que seja uma manhã abençoada para cada um servo. Nosso recitativo bíblico para a abertura do culto está em Salmo 8, verso 1. Você quer pegar a sua Bíblia aí? Salmo 8, estou aqui, abrindo aqui também. Livro dos Salmos, o capítulo 8, o verso 1. Então, vamos falar juntos? Ó Senhor, Senhor nosso, como o Teu nome é magnífico em toda a terra, Tu que puseste Tua glória nos céus. Vou repetir, hein? Ó Senhor, Senhor nosso, como o Teu nome é magnífico em toda a terra, Tu que puseste a Tua glória nos céus. Então, depois dessa expressão bíblica, vamos cantar com alegria em casa, cada um aí, cantando o hino Santo, 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 que no inário para o culto cristão é o número 2. Cantemos com expressão dentro de casa, com alegria com os nossos, esse momento de louvor a Deus. Todos os
remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito é Celso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Nossa leitura bíblica da quarta semana, todos se lembram que nós começamos a contagem dessas semanas no aniversário da igreja. E como disse há 2 domingos atrás, este ano estamos trazendo textos que alicerçam a nossa declaração doutrinária. E o primeiro capítulo da declaração doutrinária é sobre a Bíblia. Então, o que cremos sobre a Bíblia e que aceitamos com base na palavra de Deus? Nós cremos que seu conteúdo é verdade, sem mescla de erro, e por isso um perfeito tesouro de instrução divina. Essa frase está centrada numa passagem bíblica de Hebreus 4:12. Você quer pegar a sua Bíblia novamente? Hebreus 4:12. Vamos localizar essa passagem, texto bíblico da carta aos Hebreus, né? Os irmãos sabem que o autor dessa carta não se conhece, embora pareça muito com os textos de Paulo. Hebreus 4:12, que é a base dessa frase que a gente disse, o seu conteúdo, o conteúdo da Bíblia, é a verdade sem mescla de erro. Diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Isso nós cremos efetivamente, né? Seguindo o nosso culto, nós vamos passar para o momento da dedicação de vidas e bens. Nesses dias em que a igreja está com suas atividades suspensas, nós estamos reforçando a ideia ou a necessidade de que cada crente transfira ou deposite o seu dízimo e suas ofertas, as campanhas, fechamento de missões que vai até domingo que vem, a campanha do Haja Luz, dízimos e ofertas, utilizando a rede bancária. Mas tem 2 alternativas que se acrescentam. A primeira é que, vindo aqui para os lados da igreja, caso você venha, nós temos um plantão diário de 8 até às 17. E nós temos aqui na igreja o dispositivo da maquininha que se pode daqui fazer o depósito. Ou então,
conforme o irmão Alexandre falou domingo passado, os diáconos, sob a liderança dele, estarão indo à casa daquela pessoa que solicitar, mediante prévio entendimento, mediante acordo, todos os cuidados necessários. E o primeiro passo é ligar para o irmão Alexandre e falar com ele, e ele vai então combinar, ou ele vai, ou algum diácono vai, de acordo com a disposição e a possibilidade de cada um. Aqui na igreja, nós temos a possibilidade também de receber. Vamos pensar nesse momento que é repetido cada domingo, e vamos pensar nesse momento cantando o hino Tu és fiel, Senhor, uma expressão de louvor que garante, que assegura que a fidelidade do Senhor não se desmorona, não vacila, não falha. E este é o momento que nós estamos vivendo como cidadãos dessa nossa Rio de Janeiro, desse país e desse mundo muitíssimo carentes de confiar, de revitalizar nossa confiança de que o Senhor é fiel e nada nos faltará. Cantemos aí no recolhimento do nosso lar esse hino que está agora na tela. Senhor, dia
fazemos cada domingo, nós vamos agora mencionar a lista dos aniversariantes, pelos quais haveremos de orar, e começamos com o dia 6/4, bom, todos são de abril, né? Dia 6, Daniel Fernandes Copanichim. Dia 8, Adneia Maria Martins Braga. Dia 8, Rafael Rodrigues da Silva. Ainda nesse dia, Rodrigo Ferreira da Silva Torres. Dia 10, temos dois, Carlos Antônio Cordoeiro Ruguenim e Leonardo Alves de Siqueira. Dia 11, temos vários. Temos Elizabeth Teixeira Marques, temos Marcos Fernandes Copanichim, temos Nádia Siqueira e temos Robson de Freitas Tonon. Bom, casamento. Nós temos 4 casais. Tatiana dos Santos Ferreira Ribeiro e Rafael de Araújo Ribeiro. Ana Cláudia de Oliveira Teles e pastor Daniel Jorge Teles, que estão residindo em Curitiba. Edneia Gomes Pérez da Silva e Isaías Firmino da Silva. E dia 11, Maria dos Santos Rosa, Elias Dias Lessa e Antônia Silva Barros e Bartolomeu de Barros. Esses são os aniversariantes de casamento. Se estivessem aqui, sabe que eu ia perguntar aos homens, né? Quantos anos de casamento? Mas, dessa vez, nessa circunstância, não posso perguntar quantos anos de casamento aos casados, mas podemos dizer as nossas frases. Vamos lá? Parabéns, Deus abençoe as suas vidas. Parabéns, Deus abençoe seu casamento. Bem, vamos orar. Orar por esse momento de dedicação de vidas e bens e orar por essas vidas. E eu quero convidar o irmão Donato Farinelli para nos conduzir nessa oração de gratidão pela vida, gratidão pelas ofertas e gratidão por esse momento de dedicação. Irmão Donato, nos dirija. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero te convidar a orar junto comigo nesse momento pela dedicação de vida e bens, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas e orarmos também por aqueles que estão completando mais um ano de vida e mais um ano de casamento. Fechem seus olhos, orem comigo. Querido Deus e Pai, Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, tua misericórdia e favor sobre nós, pela tua provisão, nada tem nos faltado e tudo o Senhor tem nos suprido, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Peço a Ti também, Pai, que o Senhor possa sustentar com a Tua mão aqueles que estão passando por momentos de necessidade, mas que o Senhor possa supri-los, Deus. Que o Senhor possa restabelecer os seus empregos e nada lhe faltar, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Peço a Ti também, Deus, por cada um que está fazendo mais um ano de vida, por cada casal sustentado por Tuas mãos, completando mais um ano de casamento, Senhor, e que o Senhor possa cuidar de cada um, cada casa, cada família, Deus, cada necessidade, o Senhor possa suprir, Deus. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Amados irmãos, fiquei um tanto preocupado, mas resolvi manter a linha do que eu havia proposto desde o finalzinho do ano para o correr desse ano, das mensagens para o nosso povo. E a mensagem de hoje tem por propósito tratar do terceiro mandamento, isto é, da santificação do nome do Senhor. Seja o teu nome santificado. Terceiro mandamento, quarta mensagem dessa série, os 10 mandamentos, que vai prosseguir durante este resto de ano, e uma delas finaliza no primeiro domingo de janeiro do próximo ano. Vamos pegar a nossa Bíblia? Temos 2 textos pequenos do Antigo Testamento. O primeiro texto está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, texto clássico da lista dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 7. Êxodo 20, verso 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Mais uma vez. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. O segundo texto nós temos em Levítico. Levítico capítulo 21, verso 8. Texto do livro de Levíticos, capítulo 21, verso 8, que diz assim, Levítico 21, verso 8: tu o considerarás santo, porque ele é que oferece o pão do teu Deus, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Essa parte final do texto, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Então vamos pensar um pouco em torno dessa verdade e dessa valorização do nome de Deus que devemos por mandamento. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados norte-americanos foram surpreendidos por um aviso que apareceu no porto onde eles chegaram, onde estavam baseados. O texto diz assim, era mais ou menos assim: solicita-se aos soldados norte-americanos que tenham mais cuidado com a linguagem que usam, especialmente quando os nativos estejam ajudando a descarregar as embarcações junto aos armazéns. Os missionários do seu país, que viveram muitos anos entre nós, nos ensinaram a respeitar o nome de Deus. O aviso estava assinado pelo governador da ilha. Que notável, meus irmãos, alguém que há pouco tempo atrás era pagão, agora era capaz de repreender os que vinham de um país reconhecido como o mais cristão do mundo, mas com uma linguagem inadequada quando falavam do nome de Deus. A linguagem contínua de hoje, o costumeiro de hoje, é profanar o nome de Deus. Tornou-se moda em nosso país. Os homens blasfemam usando o nome de Deus, parece que com muita naturalidade. E isso tem a ver com todas as idades. Se uma porta prende o nosso dedo, uma gaveta imprensa, se uma ferramenta cai em nosso pé, se faz muito frio, se faz muito calor, é razão bastante para muita gente citar o nome de Deus de maneira vã, de maneira inadequada, imprópria, e isso é profanar o nome de Deus. Parece que o homem perdeu o sentido de reverenciar o nome de Deus, o nome do Criador. Os textos teatrais, os textos das novelas, filmes notáveis, não levam em consideração a grandeza do nome de Deus, e por tudo e por nada se fala erradamente do nome de Deus.
Se alguma vez houve uma época em que o homem deveria pensar naquele espetáculo lá do monte, quando tudo tremia, quando o fogo aparecia, e a visita de Deus ali naquele lugar, com a frase, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, parece que o tempo é esse de hoje, precisamos disso de novo. Como vimos, o terceiro mandamento está contido em Êxodo capítulo 20, verso 7. Como diz lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o nome do Senhor Deus em vão. E a Escritura em Levíticos diz, eu sou santo. Vamos levantar 4 ideias. A primeira delas, o grave de profanar o nome de Deus. Nas Escrituras, tomando o seu original, encontramos vários nomes usados para identificar as manifestações de Deus. E 3 dessas, só porque a lista é grande, nós podemos citar aqui. Jeová, isto é, o Deus que tem existência própria, que não muda, o Deus que é imutável. Elohim, que significa o Todo-Poderoso. Adonai, o Senhor soberano, esses entre vários outros. Quando estudamos esses nomes com os quais identificamos Deus, aprendemos sobre a majestade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Igualmente podemos dizer quando nos referimos aos seus atributos, sejam esses naturais ou sejam os comunicáveis. Todos estão incluídos e são derivados do seu nome. Os judeus da antiguidade tinham uma profunda reverência ao nome de Deus e nem ao menos se atreviam a falar em voz alta o nome de Deus. Uma situação que talvez não caiba na nossa cultura, nem na nossa cabeça, se o escriba estivesse copiando a Bíblia e chegasse a essa palavra, antes de escrevê-la, parava, tomava um banho e voltava a copiar o texto. Nos parece inusitado, incomum, e para nós é mesmo, né? Quando encontrava no texto uma palavra que se referia a Deus, antes de escrevê-la, lavava o instrumento que estava usando para a escrita. Nossa geração precisa recuperar essa maravilhosa capacidade de reverenciar o nome de Deus. No ano de 1776, o general Washington, considerado pelo povo americano como o pai da pátria, em certa ocasião, deu a seguinte palavra à sua tropa, abram aspas, teremos pouca garantia de que o céu nos ampare em nossa luta, se insultamos o nome de Deus. Esta mania de tomar o nome de Deus em vão era, até agora, desconhecida entre os nossos soldados. É um vício inóbil e baixo, um verdadeiro insulto aos céus. Fecha aqui a citação. Meus irmãos, nossa sociedade tolerante não tem dado a devida importância a Deus, ao seu nome e aos seus atributos. Isso tornou-se abundante entre muitas figuras que permanentemente invadem nossas casas pelas comunicações televisivas, né? E por tudo e por nada eles citam o nome de Deus e às vezes em momentos absolutamente impróprios. É temeroso, é grave profanar o nome de Deus. Segundo aspecto, como se pode profanar o nome de Deus? Em que contemplamos que isso está acontecendo? De que modo? Há várias maneiras de profanar o nome de Deus, talvez algumas que eu possa citar agora aqui não sejam tidas como tal, mas são subjacentes ao nosso viver e possivelmente aconteçam mais vezes do que pensamos. Primeira, uma que nos toca muito de perto enquanto tementes a Deus, é quando desenvolvemos uma adoração que não é sincera. Isto é, quando há desconexão entre o que falamos e o que fazemos. Contritamente dizemos, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou então cantamos, Santo, 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 Deus onipotente, e ao sair desse momento de culto, ao sair para a vivência daquele dia,
não agimos, não atuamos, não cumprimos, não servimos dessa maneira. Certamente, sempre que fazemos assim, estamos profanando o nome de Deus. Não citei o nome de Deus, mas eu estou agindo e fazendo algo que está em desacordo do que Deus precisaria fazer. Segundo, é comum ouvir repetidas vezes de muita gente: há muitos hipócritas na igreja. Certamente que sim, ninguém pode negar, e acho que sempre teremos. Afinal, um dos 12 era hipócrita. Será mesmo que ao estabelecermos esse juízo, já não estaríamos nós mesmos sendo um deles? Há uma fábula, por favor, uma fábula. Se conta a seguinte fábula sobre um homem que foi ao céu e viu nas prateleiras uma grande extensão de línguas humanas. Muito surpreso, a pessoa perguntou: que línguas são essas? Então o guia, respondeu: essas são as línguas das pessoas que sempre disseram o que era certo, porém nunca fizeram o que era certo. E aí, essa parte veio para o céu, mas o restante do corpo foi para outro lugar. Guardadas as devidas proporções, o que nos ensina? Que nós devemos falar com certeza daquilo que o coração está cheio, e o coração precisa estar cheio das boas coisas, uma delas da reverência ao precioso nome de Deus. Nos lugares por onde passamos, nossa casa, nosso trabalho, o templo, o nosso trânsito para lá e para cá, bem, hoje guardados em casa, mas no dia a dia do nosso cotidiano, o nosso falar precisa ser consentaneamente baseado no que fazemos. E o que fazemos, já se sabe, fala muito mais alto. Após uma semana em que negamos o nome de Deus por causa de uma vida impura, declarar essa adoração num momento de culto não é correto. Eu preciso acertar com Deus a minha proposta. Uma outra maneira de profanar que usualmente se pode ver é garantir em nome de Deus ou citar o nome de Deus quando fazemos nossas afirmações, nossas promessas, quase juramentos para garantir que estamos falando exatamente a verdade ou estamos falando corretamente. Que isso que estamos fazendo é efetivamente verdadeiro. Isso não é saudável. Devemos ter em grande significação o que nos ensina o Senhor Jesus desde os seus dias, que está na sua palavra em Mateus capítulo 5, verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e isso é verdade para hoje. Nosso Deus está dizendo simplesmente: não me ponham por aval das suas palavras e seus procedimentos. Digam somente a verdade, sempre, e não usem o meu nome em vão, à toa, porque não podereis garantir esse cumprimento. Uma outra maneira, e eu fecho a lista aqui, uma outra maneira de profanar o nome de Deus se dá quando desenvolvemos juízos temerários sobre as criaturas que Deus mesmo formou. Isto é, outras pessoas iguais a nós. Quando maldizemos alguém, mesmo que não usemos a palavra maldito seja, estamos profanando o nome de Deus, o nome do Criador, porque não há nenhuma criatura, qualquer poder nela que possa fazer transpor mal sobre aquela pessoa sobre a qual estamos desejando. Para fazê-lo, precisamos querer que Deus o faça. Deus não o fará. E isso que, se fizermos, nós estamos ofendendo grandemente o nome de Deus. É interessante pensar que nessa forma prática e quase imperceptível de tomar o nome de Deus em vão, essa que ao perpetrar o mal sobre outra pessoa e desejar que não tenha sucesso, que sofra alguma coisa, estamos tomando o nome de Deus, tomando em vão o nome de Deus, já que Ele, por sua natureza, só pode querer o bem. E quando eu não quero esse bem, eu estou profanando o nome de Deus, porque estou desejando mal à criatura que Ele
construiu. Terceiro aspecto dessa palavra, a fonte desse pecado tão comum. A fonte de uma conduta profana vem de um coração profano. O Senhor assinalou claramente em Mateus 12, 34, uma palavra bem forte. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. E ainda Marcos acrescenta, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios e os adultérios. Então, o que precisamos fazer? Encher o nosso coração da sadia palavra de Deus, tomá-la continuamente por cuidado, preencher a nossa vida para que possamos produzir, falar do coração cheio coisas boas e que agradam ao Senhor e que enaltecem o seu nome. Dizem que durante a chamada Guerra Civil Americana, soldados foram enviados como espiões a uma outra região para avaliar as situações a fim de haver ali a visita e o combate. Chegando lá, disfarçados naturalmente, foram hospedados numa pensão e durante aqueles dias tentaram viver uma vida de turista, participando de tudo, olhando a cidade, mas um dia foi servido um tipo de alimentação muito comum lá e que no sul tem uma maneira de degustar e no norte outra maneira. E quando eles receberam aquela alimentação, começaram a usá-la naturalmente ao modo do sul. Foi quando a dona da pensão, sem mais cerimônia alguma, gritou: vocês são espias, nunca vi ninguém fazer assim aqui, só o pessoal do sul, onde a guerra estava crescendo em direção ao norte, fazem assim. Olha, jamais pensaram que a forma com que comiam ou se comportavam, por todo o disfarce que fizeram naquele período, poderia denunciar efetivamente como quem eles eram. Muita gente vive assim e se engana a si mesma sem dar-se conta de que a forma em que vivem diariamente é capaz de falar muito mais claramente do que vai em seus corações. Se não há coerência entre o que falamos e o que fazemos, profanamos o nome de Deus. Novamente, não citei o nome, não citei em vão, mas em não haver concordância entre o que eu penso e digo e o que eu sou, estamos profanando o nome de Deus. Vamos fechar com o quarto aspecto. Qual é o remédio? Já se disse que o problema está no coração. Se pudermos inserir um remédio no coração, já que ele é a fonte de todas as saídas da vida, se o que contamina o homem é o que sai do seu coração, então os demais problemas serão resolvidos. E olha, nós temos um grande cardiologista, que é Jesus Cristo. É o maior especialista em transplante de coração de pedra em coração maleável. Só este especialista é capaz de lavar a nossa língua e torná-la santa, que profira bem e tão somente bem, que abençoe, que contenha, que segure, que retenha essa mania tão ao feitio de exercer julgamentos precipitados, manifestando então profanação ao nome de Deus com conceitos preconceituosos e sem misericórdia. Só este médico é capaz de conduzir novos nascimentos que são sustentáveis para a vida saudável, produtiva, rentável, com frutos que transcendem os portais da nossa própria humanidade. Há um tempo atrás, numa região interiorana, num outro país, se conta a história de um homem que trabalhava como ferreiro. Mas o seu temperamento era reconhecidamente um temperamento explosivo, destemperado. Em sua oficina de trabalho, ele era reconhecido como uma pessoa não tinha trava na língua, né? Falava o que vinha na cabeça e o que falava não devia ser falado. Mas, um domingo,
não por razões muito da sua vontade, mas um pouco por conveniência, ele foi convidado e aceitou e foi à igreja. Assistiu o culto quieto, mas a palavra daquele dia tocou profundamente o seu coração. Veio para casa e tocado, sentindo algo diferente no seu coração. No dia seguinte, segunda-feira, os seus companheiros de trabalho resolveram aprontar. Primeiro, o fato de ele ter ido à igreja já foi uma grande interrogação para eles. Fulano na igreja? Isso não vai adiantar em nada. Eles então o que fizeram? Armaram uma situação. Pegaram algumas ferramentas dele e puseram para aquecer, mais ou menos a hora que ele deveria chegar. E um ficou vigiando, né? Olhando o caminho que ele sempre fazia. Era o interior, vinha andando. E depois, quando estava bem perto da oficina, aquelas ferramentas estavam bem quentes, eles jogaram no chão, para que ele obrigatoriamente tivesse que pegar. E se esconderam, ficaram observando o que ia acontecer. Ele veio e, ao ver as ferramentas no chão, não percebendo, não parecendo que estavam aquecidas, levou a mão e pegou a ferramenta. Obviamente, produziu uma queimadura na sua mão. E, para surpresa daquele auditório escondido, ele não falou nada. Mas o ferimento produziu dor, não é? E ele deu uma volta em casa, que era perto da oficina, para passar ali uma medicação e retornar aos trabalhos. Ao chegar de volta ao trabalho, os seus companheiros estavam muito, muito surpresos. Apareceram e então ele recebeu dos companheiros, ele disse aos companheiros mais ou menos assim: Deus abençoe vocês. Que mudança foi essa? Que transformação foi essa? Sabemos, a transformação foi compreender, ter estado com Deus, ter compreendido a palavra no seu coração e ter colocado como meta da sua vida uma nova vivência. Meus amigos, nos seus lares, nesse domingo manhã, primeiro domingo do mês de abril, começando a semana que vai decorrer agora para as comemorações da Páscoa. Eu desejei dizer mais uma vez que profanar o nome de Deus nem sempre é pronunciar fora do lugar, fora da hora e equivocadamente o nome do Senhor. Isso é pecado, nenhuma dúvida. Mas desejei dizer que após sucessos às vezes fraudulentos, sucessos advindos de alguma situação inadequada, dizer que agradeço a Deus ou dizer que Deus deu é profanar o nome de Deus. Quis dizer também que agir preconcebidamente, engendrando o mal e fingindo fazer o bem, escondendo as verdadeiras intenções, ainda que não tenha falado o nome de Deus, isso é contra a criatura de Deus. Deus criou a gente e fazer isso para as criaturas ao nosso redor, com essa intenção, é de fato e certamente algo que profana, que desagrada. Porque não há dualidade, não há de servir a dois senhores, não quer dizer exatamente a Deus e Adonai e a Mamon, mas esses procedimentos dúbios desagradam e entristecem o coração. Nessa manhã de quarentena, quero ajudar minha congregação e ajudar a minha própria vida a honrar o nome do Senhor Deus. Seja quando abro minha boca para cantar, Santo, 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 Deus onipotente. Seja quando no meu lugar mais particular possa desonrar o nome de Deus, ainda que ninguém esteja ali para me corrigir ou me ver. Eu fecho
renovando a palavra de Êxodo 20. Diz o texto: eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e uso de misericórdia com milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Então fiquemos com essa palavra: não tomar o nome do Senhor em vão, e entender que Ele age com brandura e misericórdia sobre aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Amados, se assim é, guardemos os mandamentos do Senhor e que Ele nos abençoe. Amém. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Terra e céu criaste para o teu louvor. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Terra e céu criaste para o teu louvor. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Amados irmãos, depois desse momento de exposição bíblica, que esperamos possa ter ajudado no crescimento dessa relação respeitosa e de reverência ao nome de Deus, sem medo, mas com o devido temor, eu quero convidar a irmã Jane Sueli Dias para nos conduzir na oração final, e que para tanto Deus nos conduza, e logo mais a nossa palavra girará em torno da chegada do Senhor Jesus a Jerusalém e da sua palavra na cruz do Calvário. Que Deus nos conduza e acompanhemos em oração reverentemente a irmã Jane Sueli. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te damos toda a honra, toda a glória que só a ti pertence, ó Deus, porque tu és o único Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, que comanda toda essa humanidade, Pai. Nesta hora, Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Queremos te agradecer pela tua igreja, Pai, que se reúne mesmo dentro de casa, mas estamos em comunhão, ó Deus, uns com os outros e em comunhão contigo. Apesar, ó Deus, das dificuldades que enfrentamos, nós te agradecemos porque a família está sendo exaltada, a família está cuidando mais um do outro, ó Deus. Nós estamos cuidando também do nosso semelhante, mesmo que seja através de telefonemas, ó Deus, de mensagens, mas nós temos nos preocupado mais. E nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o amor tem falado mais alto nesses dias, ó Deus, e o povo tem, ó Deus, procurado mais comunhão contigo. Nós te agradecemos porque a tua igreja se posiciona nestes tempos, ó Deus, em meio a tanta dificuldade, em tantas incertezas, ó Deus, no coração do homem, mas sabemos, ó Deus, que a certeza só vem do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, nesta hora, que o Senhor esteja com os nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, ao nosso presidente, que o Senhor os livre de todos os males, ó Deus, que a tua vontade se cumpra, ó Deus, através da vida dele, Senhor, para que essa nação seja uma nação que buscou ao Senhor, e o Senhor ouviu o nosso clamor, ó Deus, e veio em nosso socorro.
Deus, que as tuas misericórdias possam se estender, ó Deus, nesses nossos dias difíceis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e faça resplandecer o teu rosto sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, com todos aqueles que estão à frente, Senhor Deus, cuidando do seu semelhante, Pai, dá sabedoria, protege, livra-os de todos os males, ó Deus. Nós queremos também, ó Deus, entregar a nossa nação, as nações que estarão reunidas amanhã, ó Deus, em jejum e oração, clamando a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias. Ajuda-nos, ó Deus, venha em nosso socorro, Pai, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, que o povo, ó Deus, possa sentir que o socorro só vem do Senhor, que a nação, ó Deus, que os povos que estão clamando a Ti, ó Deus, sintam no coração que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está dando oportunidade ao homem para se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Livra-nos de todo mal, Senhor, guarda-nos, ó Deus, guarda a Tua igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Nossas atividades continuam suspensas. Eis as orientações. Amanhã, dia 6, pequenos grupos. As famílias deverão reunir-se apenas com seus membros. Estamos sugerindo seguir a programação do Manancial, semana 15. Título: O Desafio de Perdoar. Próxima segunda-feira, dia 13, os pequenos grupos ainda suspensos deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 16, com o título Nas Mãos do Oleiro. Após a leitura do texto bíblico e comentário, devem compartilhar o entendimento acompanhando as perguntas feitas pelo redator. Esse procedimento contribui para uma melhor compreensão. Quarta-feira, dia 8 de abril, estudo bíblico e oração. Estamos providenciando a programação por vídeo, com exposição do pastor Pedro Veiga, com base na carta aos Efésios e compartilhamento nos lares. Convidamos os irmãos para a interação nas músicas e orações. Domingo, dia 12, manhã e noite, nosso culto vai ser por vídeo. E, como aconteceu nestes últimos domingos, contamos com o apoio dos irmãos e suas famílias. Estamos buscando formas de tornar a transmissão mais atraente. Compartilhem o endereço da internet com os seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Envie para o número WhatsApp 97012-0557. Dízimos, ofertas e contribuições. Os irmãos poderão fazer suas contribuições normalmente através de nossas contas.
A seguir, devem fotografar o depósito, não sem antes escrever seu nome e o destino da sua contribuição. Em seguida, mandem para 970051410, WhatsApp, ou por e-mail financeiro@pibjpa.org. Assim que possam, colocar o comprovante original no envelope e depositar no templo. Estamos mantendo um plantão na secretaria da igreja. Caso você tenha possibilidade de vir, você pode depositar no lugar próprio e pode usar o serviço eletrônico de transferência com a maquininha. O Ministério Diaconal está ajudando os irmãos com maiores dificuldades na entrega de suas contribuições. Aqueles que precisarem utilizar este apoio devem telefonar ao irmão Alexandre Teixeira, presidente do Ministério, e acertar os detalhes para o recolhimento. O Departamento Feminino informa que a reunião do dia 14 de abril está cancelada. Acampamento dos adolescentes. Informações e inscrições com a liderança dos adolescentes. Jovens de até 25 anos também poderão participar. Mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio à Terra para salvar o homem. Quando Jesus morreu, o grande véu que protegia a porta de entrada para o Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. No dia 26 de abril, às 19 horas, o coro memorial apresentará a cantata O Véu Rasgado Está. Você é nosso convidado para viver esta linda história de amor. Este foi o PIB Informa.